O que acontecerá caso a LDO e a LOA não sejam aprovadas? Bom, estou gravando esse vídeo para responder essa pergunta, uma pergunta que eu coloquei aí em alguns grupos, né, do WhatsApp, Telegram, nas minhas redes sociais, porque é uma situação que pode acontecer agora para 2021. Bom, na União sempre foi comum a LOA atrasar. Então, muitas vezes, começava o ano e a LOA não estava aprovada. Mas só que antes da LOA tem a LDO. E a LDO sempre é aprovada antes do início do exercício. Só que esse ano, em decorrência aí da pandemia, em decorrência das reformas, é bem provável que a LDO também não esteja aprovada antes do início de 2021. E isso é um problema muito sério. Por quê? O que vai acontecer? Primeiro, o governo não poderá realizar nenhuma despesa de 2021, porque existe um princípio da legalidade, que o governo só pode fazer despesas se tiver uma lei autorizando. E essa lei é a LOA. Quando a LOA não está aprovada, geralmente quem autoriza é a LDO. Então esse ano, 2021, é bem provável que aconteça o quê? Iniciar um ano e a LDO nem a LOA estejam aprovadas para a realização de despesas. Vai acontecer o que a gente chama de shutdown, né? Que é uma coisa que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Até acontece com frequência nos Estados Unidos, que é a paralisação dos serviços essenciais porque a lei orçamentária não está aprovada. Então, por exemplo, se no Brasil nem a LDO nem a LOA estiverem aprovadas, o que vai acontecer? Os serviços serão paralisados, porque o governo não vai poder realizar despesas. Então, hospitais, escolas, entre outros serviços essenciais, não poderão ser realizados. Será que isso vai acontecer no Brasil? Então, basicamente, né, vou aproveitar esse tema para falar um pouquinho dessas informações associadas à autorização da despesa no Brasil, né? Então, vamos lá. Mas antes, né, só pedir aí pro pessoal, né, se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima, me seguir nas redes sociais, né, meu Instagram, Prof. Alexandre Teshima, e no YouTube, no Facebook, é só me procurar. Tenho diversos canais lá, Professor Alexandre Teshima, AF Contabilidade para Concursos, então são vários, tá, gente? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que a Constituição Federal, ela estabeleceu 3 instrumentos orçamentários, que é como o governo se planeja, né, orçamentariamente, através de 3 leis, que são as famosas leis PPA, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e os orçamentos anuais, que é a LOA. A LOA é o orçamento propriamente dito. Por quê? Porque é a LOA que vai autorizar as despesas anuais. Cuidado, tá, gente? No Brasil vigora um princípio, que é o princípio da anualidade, que todo ano tem que ter uma lei orçamentária nova. Então, por exemplo, a LOA de 2020 não pode autorizar despesas de 2021. Tem que ter uma LOA para 2021, tá, gente? Então, é a primeira observação que a gente tem que visualizar. Eu também queria destacar, né, o princípio da legalidade, né? Muita gente até confunde com o princípio da legalidade da administração pública, é bem parecido, só que no campo orçamentário ele está associado ao artigo 167, que fala que é vedado, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então toda despesa que o governo faz está associada a um programa ou um projeto. E se esse programa ou projeto não tiver na LOA, não tiver autorizado na LOA, essa despesa não poderá ser realizada. E o outro fundamento do princípio da legalidade, que é a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas, que excedem os créditos orçamentários ou adicionais, também é vedado. Ou seja, o governo não pode realizar despesa no montante superior ao crédito orçamentário ou crédito adicional que ele tem. E lembrando que esse crédito orçamentário é uma autorização de despesa que é dada pela LOA. E o crédito adicional também é uma autorização de despesa que é dada por leis. Então a gente tem sempre que ter, o governo tem sempre que ter para realizar uma despesa, uma autorização legislativa, uma lei autorizando a realização daquela despesa. Então se ele vai pagar despesa de pessoal, se ele vai comprar equipamento, se ele vai realizar obra, se ele vai comprar material de consumo, material permanente, o que for, ele tem que ter autorização legislativa para realizar essa despesa. Isso que é o princípio da legalidade orçamentária, no contexto orçamentário, beleza? Então, o que acontece? Na verdade, qual é a problemática disso tudo? Então, vamos lá. O primeiro caso que pode acontecer, mas é muito difícil na prática isso acontecer, é não envio da proposta orçamentária para votação. Então, o que é isso? Como é que funciona o processo de aprovação da LOA, né? O Executivo elabora o projeto de lei,
manda para o Legislativo que vota e depois devolve para o Poder Executivo para sanção. Agora, se o Poder Legislativo não elaborar o projeto de lei e mandar para o Poder Legislativo votar, o que acontece? Então, nesse caso, tem uma regulamentação no artigo 32 da Lei 4.320, que fala assim, ó, se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas do município, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Então, como é que funciona na prática? Por exemplo, né, a gente está votando aí o orçamento para 2021. Né? Então, se o Poder Executivo não encaminhar a proposta até o período correspondente, que para a União é 31 de agosto, o Poder Legislativo considera como proposta o orçamento vigente. Então, ele pega a LOA de 2020 e vota para 2021, como projeto para 2021. Tá? Então, nesse caso, é o caso do Poder Executivo não encaminhar a proposta dentro do prazo legal. Então, o que acontece? O Poder Legislativo pega o orçamento vigente e vota como proposta para o orçamento do ano seguinte, tá bom? Só que nesse caso, por que não acontece? Porque isso é considerado crime de responsabilidade do presidente da República, se ele não encaminhar a proposta dentro do prazo legal. A Lei 1079, que é uma lei antiga de 1950, fala que é crime de responsabilidade do presidente da República, né, atos que atentarem contra a Constituição Federal, especialmente contra a lei orçamentária. E combinando com o artigo 10, que fala que são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária, não apresentar ao Congresso Nacional a proposta de orçamento da República. Ou seja, se o presidente não encaminhar o projeto de lei orçamentária, ele está cometendo crime de responsabilidade. Consequentemente, ele está colocando o seu cargo em risco. Ele pode perder o cargo caso ele não encaminhe no prazo legal o projeto de lei orçamentária. Então, por isso que na prática dificilmente isso acontece, dificilmente isso vai acontecer, mas tem um artigo 32 que já encontra uma saída para essa situação, tá? Mas o problema maior, né, no nosso caso aqui específico, não é esse caso do não envio da proposta. No caso, o problema que vai acontecer, o que está acontecendo, o que sempre acontece, é a não devolução da proposta orçamentária para sanção. Ou seja, o Poder Legislativo recebe a proposta do Poder Executivo, mas não vota dentro do prazo legal. Termina o ano e ele não votou a lei orçamentária. E aí, nesse caso, o que acontece, né, se o Poder Legislativo não votar a proposta orçamentária dentro do prazo legal? Vamos supor, ele tem até o dia 22 de dezembro, que é o término da sessão legislativa, para votar. Mas vamos supor que ele não vote. O que acontece? Então, gente, nesse caso, não tem sanção. Não tem nenhuma regulamentação. Na verdade, ó, eu até peguei aqui, coloquei no material para vocês, a Constituição de 67, ela tem um dispositivo que fala, que regulamentava no artigo 66, né, regulamentava essa situação. Falava que se o projeto de lei orçamentária enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional não fosse votado até 30 dias antes do encerramento do exercício financeiro, o Poder Legislativo, né, se ele não devolvesse para sanção nesse prazo, esse projeto seria promulgado como lei. Ou seja, o Poder Executivo encaminhou, né, nesse caso o Poder Legislativo não votou, e aí o Poder Executivo ele poderia sancionar o próprio projeto sem precisar da aprovação do Poder Legislativo. Mas isso era na Constituição de 67. Né? Na Constituição de 88 não tem nenhuma regulamentação. Então, por isso que na prática vem atrasando muito, né? Acontecendo muito o atraso da aprovação da LOA. Então, em vários exercícios anteriores, a LOA só é aprovada no meio do ano, né? Ou abril, ou até depois do meio do ano já aconteceu. Né? Aí a pergunta que vem logo na cabeça, então como é que as despesas são autorizadas, né? Então fica sempre essa dúvida. Se não tem LOA, como é que é despesa autorizada? Então, como eu falei, né, são 3 instrumentos orçamentários, PPA, LDO e LOA. Então, antes da aprovação da LOA, tem a aprovação da LDO, que é uma lei que estabelece diretrizes para a elaboração lá da LOA. Essa lei, geralmente, ela é aprovada no meio do ano. Muitas vezes atrasa, como vai ser o caso que eu vou falar agora. Então, por exemplo, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, como eles sabem que a LOA sempre atrasa, ele já tem lá um artigo regulamentando essas situações. Então, por exemplo, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021 já tem esse artigo 64 que fala assim, ó,
Na hipótese de a lei orçamentária de 2021 não ser publicada até 31 de dezembro de 2020, a programação constante do projeto de lei orçamentária 2021 poderá ser executada. Então ela já dá, como ela é aprovada antes, ela já dá uma saída para essas situações. Inclusive, aí fala que nesses casos, né, eu destaquei algum, né, estabelece regras, né? E aí não é uma regra, cada ano tem uma regra diferente. Para 2021 eles colocaram essa regra que está aí no artigo 64, né? Falando que, por exemplo, pode executar lá, como a gente visualiza no inciso 1º, né, as despesas obrigatórias, tanto constitucionais quanto legais, elas podem ser executadas independentemente da aprovação da LOA. E também, ó, eu destaquei ali o inciso 5, ó, outras despesas de caráter inadiável até o limite de 1/12, né, o famoso duodécimo, do valor previsto para cada órgão no projeto de lei orçamentária de 2021. Então, se a LOA não for aprovada, iniciou 2021, não tem problema, a LDO ela já tem lá o artigo 64 dizendo quais são as despesas que podem ser realizadas e, consequentemente, né, não vai ter nenhuma ilegalidade a execução de uma despesa, porque a LDO ela já está autorizando, né? Então fica tranquilo. Só, gente, que esse ano, né, em decorrência aí da pandemia, em decorrência dessas reformas, é bem provável que a LDO também atrase. Então, não só a LOA, mas também a LDO não seja aprovada antes do início de 2021. E aí a situação realmente vai ficar complicada. Então, inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União, ele já mandou um alerta para o Poder Executivo e Poder Legislativo que tem que resolver esse impasse, porque senão chega dia 1º de janeiro de 2021, não se pode realizar a despesa, e aí a gente vai ter aquilo que eu falei, né? Um shutdown, que acontece muito nos Estados Unidos, mas vai ser a brasileira, ou seja, vai ter uma paralisação dos serviços essenciais por falta de aprovação do orçamento. E aí a situação realmente vai ficar muito complicada. Então pode ser que 2021 aconteça esse shutdown aqui no Brasil. Olha só que loucura, que situação realmente que pode acontecer, tá, gente? Então a situação realmente fica complicada. Então eu coloquei essa pergunta, né, em vários grupos, nas minhas redes sociais, e muita gente falou que nesses casos, professor, se a LOA não for aprovada, a LDO não for aprovada, pode a despesa ser executada mediante créditos adicionais. Não pode, tá, gente? Não pode. Por que não pode? Então vamos lá, só para a gente visualizar. O que são créditos adicionais, né? Créditos adicionais, o artigo 40 da Lei 4.320 fala o quê? São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas, que não foram computadas na LOA ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Então é aquela situação, o governo vai fazer uma obra, mas não está na LOA. Aí ele abre um crédito adicional. Botou um valor na LOA, mas o valor é insuficiente. Ele abre um crédito adicional. Mas todo crédito adicional, ele só pode ser adicional à lei do orçamento, à LOA. Então, se não tem LOA, não pode abrir crédito adicional. Então, se a LOA não está aprovada, a gente não pode falar em crédito adicional. Então, realmente, a gente vai chegar na conclusão que a gente vai acabar chegando no shutdown. Vai acontecer, pode ser que aconteça pela primeira vez no Brasil. Então, nesse caso, nenhuma despesa poderá ser realizada enquanto o orçamento não for aprovado. Então, uma situação que já aconteceu muito nos Estados Unidos, agora é bem provável de acontecer aqui. Então, a resposta para a pergunta é: não se pode realizar despesas, porque para realizar despesas tem que ter uma lei aprovando. Sem aprovação da LDO e da LOA, não tem como realizar despesa, porque não pode ser aberto nem crédito adicional a uma lei que não foi aprovada, a um orçamento que não foi aprovado. Então a situação é muito crítica. Mas a natureza do shutdown, nessa palavra, é exatamente porque ele vai gerar, claro, né, se dia 1º o orçamento não estiver aprovado, nem a LDO nem a LOA, vai ter uma pressão, claro, os serviços vão ficar paralisados, vai ter uma pressão no legislativo, consequentemente essa pressão vai fazer com que o legislativo aprove, né, mais rapidamente o orçamento. Então, gente, só queria passar para vocês, né, esse conhecimento, pode ser que caia numa prova discursiva, é um assunto que está na moda aí, né, essa questão do atraso da lei orçamentária. Só queria aqui destacar, né, uma coisa que é chata, a LDO ela tem que ser aprovada no meio do ano. Inclusive,
A Constituição fala que a sessão legislativa não pode ser interrompida, ou seja, não pode ter um recesso sem aprovação da LDO. Porém, tá, gente, na prática isso não acontece. Né? O Congresso Nacional, mesmo nessa situação, ele dá o recesso, aquele famoso recesso branco, ou seja, todo mundo é dispensado, fica um recesso informal, porque não pode ser formal, porque a Constituição proíbe, tem que primeiro aprovar a LDO, só que agora a gente está chegando ao fim do ano e nem LOA, nem LDO aprovada. Então, vamos, né, ver o que vai acontecer até dia 31 de dezembro. Então, mais um conhecimento que eu queria passar aí para vocês e cuidado com as provas discursivas. Não se esqueça, né, de se inscrever no meu canal professor do YouTube, né, Professor Alexandre Teixeira, meu Instagram, Prof. Alexandre Teixeira, ou me procurar aí em diversas páginas do Facebook. Um abraço, bons estudos e sucesso!